Bíblia. Hoje é o último dia da campanha Efatá, aqui na D. Brás Mogi, na nossa igreja sede, e Deus colocou no meu coração um texto, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8 a seguir. Abra aí, ou se puder colocar no telão. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que está, o Joabe, o pastor Edivaldo, o Leonardo, o pastor Tiago, o Darlan, os demais que estão aí servindo, as irmãs. Lucas, capítulo de número 8, versos de número 27, verso de número 29 e verso de número 35. Diz assim, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, verso de número 27, diz assim. Acharam aí? Sim ou não? Sim. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem havia em qualquer casa, mas morava em sepulcros. Verso número 29. Porque tinha ordenado ao Espírito que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que os arrebatava, e aguardando-o preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o seu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Verso número 31, verso número 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestidos em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olhem aqui para mim todos olhem aqui para mim. O mundo espiritual é uma realidade. Deixa eu explicar de novo, se o irmão do teclado puder me ajudar. O mundo espiritual é uma realidade. Muitos de nós, ou muitos que estamos na igreja, ou muitos que aceitam a Jesus como Salvador, ou aqueles que fazem a obra do Senhor, estão na igreja, com o passar do tempo, e aí falam, mas desde a minha infância eu ouço que Jesus vai vir, desde a minha infância eu ouço que Jesus vai voltar, isso não acontece. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas até dizem assim, esse negócio de inferno, esse negócio de céu, esse negócio não existe mais não, é coisa da minha avó. Mas o mundo espiritual é uma realidade. E muitas pessoas têm dado legalidade. E o que é dar legalidade? É permitir que coisas boas, através do reino espiritual, aconteçam, mas muitas pessoas também dão legalidade para que as coisas ruins no mundo espiritual aconteçam. E olha aqui para mim, vocês que vieram ao culto, hoje é terça-feira da vitória, é terça-feira que nós falamos que é a terça-feira de libertação, a terça-feira do milagre. Deus colocou esse texto no meu coração, que é uma palavra que todos nós conhecemos, que fala que é o endemoniado de Gadareno. E esse homem, a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala a sua descendência, o Jackson. A Bíblia não fala de onde está indo, para onde vão ou para onde não estão. Mas a Bíblia só relata que é um homem. Um homem que era um personagem no bairro que morava ou na cidade que morava. E é interessante porque eu estava hoje estudando esta palavra e todo bairro, toda rua, e lógico hoje nós temos muito mais acessos a pessoas com deficiência e hoje nós entendemos o que é isso, né? Pessoas com deficiências, pessoas que têm muitas vezes esquizofrenia ou até mesmo transtorno do espectro autista, ou são bipolares, têm transtorno borderline, enfim. Hoje nós temos mais acesso a isto e conhecemos que muitas vezes a pessoa é possuidora de uma deficiência mental
Mas há algumas pessoas que não são deficientes mental e sim possuem ou são possessas pelos espíritos maus. E eu lembro quando criança há uns 5 meses atrás, irmã Marli, quando eu era criancinha, com 7 anos de idade, 8 anos, eu morava no Jardim Nossa Senhora do Carmo, Itaquera, e lá tinha uma mulher que nós chamávamos ela de Derodeia. Quem era a Derodeia? A Derodeia era uma mulher que morava numa casa tudo suja, tudo bagunçada na rua de cima, e ela vestia uma capa de cima a baixo. Naquela época, nós crianças, 7 anos de idade, nós brincávamos. O que nós brincava na rua? De bolinha. Não podia brincar de bolinha para ganhar, porque eu era crente, então eu não podia competir em nada, irmão. Era tudo, não podia. Pinar pipa não podia ser com cerol, porque nós éramos crentes, e jogar bola não podia, que era crente também. Torcer pro Palmeiras já era endemoniado mesmo. Acho que continua. Olha, é interessante, né? Eu morava na frente de um bar. Literalmente, minha casa era aqui, na rua Jacinto Sampaio Soares, número 75. Morava aqui e na frente era o bar do Seu João. Nós não podíamos atravessar da rua para lá, porque estava na frente do bar. Só podia ficar da rua para cá. E se o pai chegasse e via nós na rua para lá, tinha uma técnica que meu pai que era o cantar o hino de número 14. Na hora que passo pensando em Jesus. Apanhava cantando esse hino. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque naquela época nós brincava na rua. Brincava de taco, né? Pá! E a criançada chegava da escola, nós íamos tudo para a rua. Mas só que o que fazia a rua ficar vazia? Quando nós olhávamos lá em cima, a Derodeia, com aquela capa, ela vinha cantando uma música. Derodeia, a água salgada da aldeia, o urubu doce na orelha. Irmão, quando a Derodeia fazia isso na esquina, esvaziava a rua. Todo mundo escondido, meu Deus, a Derodeia. Irmão, eu nem sei se a Derodeia está viva, deve estar morta. Mas aquilo lá causava um espanto. E eu sei que ela tinha uns espíritos ruins. Tinha um outro também na rua, na mesma rua, que era o Moacir. Estou falando todo o nome deles aqui. O Moacir, um gigante que ficava parado assim na rua. Parado. E um dia eu cheguei, irmão, isso daí era quando eu tinha 6 anos de idade. Logicamente faz uns 6 meses, né? 6 anos de idade atrás. E eu lembro que eu era pequeno, cheguei da igreja tarde, Darlan, sabe? Pastor, irmão, sai 11 horas da noite, todo dia. E uma chuva, e o Moacir estava lá na chuva. Sim, ó. Mas tinha dia que algo pegava o Moacir, irmão, que ele saía correndo na rua, ele ficava correndo, descendo, correndo. E aí quando o Moacir começava a correr, a rua esvaziava também. Então, irmão, e aí quando a mãe queria que nós viéssemos para dentro de casa, o que ela falava? A Derodeia está vindo aí. Então, quando falava Derodeia, os meninos, entrava tudo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na terra de Gadara existia uma Derodeia. Era esse homem aqui, o Gadareno. Quem que era o Gadareno? Olha que loucura. Primeiro, ele ficava nu o tempo todo. Venha comigo e entenda aqui. Um homem andando nu o tempo todo na rua. 2, ninguém conseguia segurá-lo. E até a Bíblia diz que já algumas pessoas tentaram colocar grilhões ou cadeias nele, e ele quebrava. 3, ele morava dentro dos sepulcros. E na vida dele, estava em todo o tempo o inimigo fazendo morada. Olhem aqui para mim. O mundo espiritual é real. Esse homem, a Bíblia diz que ele era possesso por demônios. E aí muita gente fala, mas isso daí é no tempo da Bíblia. Hoje nós continuamos vivendo com pessoas que são possuídas. E muitas vezes até dentro da própria igreja. Cheio de demônio. E muitas vezes entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Mas essa noite, o sangue de Jesus tem poder. Todos os demônios que estão escondidos, alojados, eles vão bater em retirada pelo poder que há no nome de Jesus.
Você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo na tua casa, na tua família, com filhos, até no casamento. São manifestações ou ações que os demônios têm tido, mas esta noite Deus me traz aqui, te trouxe aqui debaixo dessa autoridade. Nenhum demônio mais vai fazer graça na sua vida. Nenhum demônio mais vai fazer graça na tua casa, na tua estada, na tua família, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus de Nazaré. Este homem vivia desse jeito. Este homem vivia desta forma, nu, ninguém conseguia segurá-lo, vivia dentro de um sepulcro. No Discovery Channel, ou até mesmo na Record, fazendo uma propaganda aqui, tem aquela série que passa acumuladores. Esses dias, faz 3 semanas, eu entrei dentro da casa de um acumulador. É lixo, rato, cobra, tudo lá. E aí eu perguntei para ele: cara, você come aonde? Eu como aqui. E você dorme aonde? Ali. O espírito da sujeira, o espírito da miséria, que tem prendido pessoas. Foi ontem, Ana, que eu tive uma DR com os funcionários? Foi ontem, né? Quarta-feira, um iluminado, mendigo, parou um carrinho cheio de sujeira, tranqueira, lixo, na frente da escola. Dormiu e deixou tudo lá. Passou quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Eu precisei viajar, o Vaguinho, Deus abençoe, um bom motorista, você precisa de um motorista, dirigiu 800 km para ir, 800 para voltar, levou coca, água, suco, refrigerante, salgadinho, bolacha. Olha, um bom motorista. Obrigado, viu, Vaguinho? E aí eu cheguei ontem, na frente da escola, o que estava lá? O carrinho, a sujeira, tudo lá na frente. Chamei para uma reunião, o nosso devocional que nós temos, a oração todo dia. Falei: gente, vocês não viram aquela tranqueira tudo lá na frente, não? Aquilo lá é o espírito do inimigo. Porque quem olha já identifica que tem um espírito mau ali. E aí muita gente: é verdade, né? Eu falei: gente, tá desde quarta. Mas só que ontem eu vim do retiro, eu estava bem calmo, bem tranquilo, suave na nave. Mas aí Deus me despertou a esse texto. Porque tem muita gente que está acumulando coisas, tem muita gente que está vivendo uma vida de miséria, de tranqueira, de sujeira, de imundície, e para ele está tudo normal. Mas pastor, eu estou aqui de paletó e gravata, estou de roupa, estou de Yves Saint Laurent, de perfume, estou de Scarpin, estou de Santa Lola de sapato, mas muitas vezes a vida está uma verdadeira miséria. A vida espiritual está uma verdadeira miséria. Está cantando e tocando aqui, mas sai daqui, vai para tocar tabaca, tomar banho de pipoca, vai cantar para tudo quanto é coisa, e para ele está tudo normal. Está dentro da igreja, mas sai, já vai adulterar. Está dentro da igreja, mas está mentindo. Está dentro da igreja, mas está fazendo tudo. E aí todo mundo está dizendo: está tudo tranquilo. E aí muitas vezes o culto está ruim, está com frieza, o negócio não está andando. Aí o pessoal fala: é culpa do pastor, é culpa não sei de quem. Não, é culpa de muitas vezes estão com uma derodeia, com uma capa cheia de opressões e possessões malignas. Tem muitas pessoas que estão aí e falam: eu não sou feliz, eu não sei o que. Também você vai aqui e pega aqui, coloca a chave, aí nós ora na chave. Aí você pega essa mesma chave aqui, você leva lá para a mesa branca e ora para a mesa branca. Você desce daqui, aí você fala: é só um passe, é só um passinho só um passe lá na benzedeira da minha mãe. Meu Deus, aquela benzedeira, ela orou para mim quando eu cresci, ela orou até para tirar o cordão umbilical. É só um benze, aí dá um benze lá. Fala: não, pastor, é tudo normal, é só dar uns 3, pular 7 ondinhas lá, tá tudo normal. Aí vai lá no candomblé, toca umas tabacas, toca umas músicas, e você canta e desce no tchan, e vai na funk, vai tudo, e aí tá tudo normal. E fica apontando os acumuladores, que tá cheio de lixo, mas a sua vida espiritual tá do mesmo jeito.
O mundo espiritual é uma realidade. E essa noite Deus veio desmascarar as obras do mal. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus essa noite trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer: o mundo espiritual é uma realidade. E se você deixar brecha, o inimigo vai te pegar e vai falar: fique em paz, agora você é meu e eu não te largo por nada. Mas esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque Ele está dizendo: é o dia que você ser liberto. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: para de brincar com as coisas espirituais. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: esse nada a ver que você está falando tem tudo a ver, porque hoje você entrou aqui e tem vivido uma vida sem dar fruto, sem dar resultado, sem dar nada diante da presença de Deus. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: em nome de Jesus, é tempo da igreja se posicionar diante da presença dEle. Ele é santo e quer uma igreja santa. Ele é um Deus poderoso e quer te liberar poder. Ele é um Deus de unção e quer te dar unção. E esta noite Ele está dizendo: eu quero quebrar todo o embaraço que tão de perto te rodeia, e Ele quer derramar sobre a tua vida a unção do Espírito Santo. Vem aqui comigo. O mundo espiritual é uma realidade. Jesus está na Galileia e Ele diz: vamos atravessar. Aí você sabe, o mar agita, Ele acalma o mar. Mas quando Ele pisa em terra, e nós lemos aqui, quando Jesus pisa na terra dos Gadarenos. Gadareno, eles eram gentios, não eram judeus, e eles tinham uma cultura de criar porcos. Os judeus não comem porcos até o dia de hoje, porque é um animal imundo. Aliás, porco é imundo. Não é de porco, é tudo imundo. Não tem mundial, é imundo. Todo esse negócio de porco. Deus está falando, trouxe até um palmeirense hoje para falar com ele. Deus traz, irmão, faz tempo que ele não veio aqui. Veio hoje, é coincidência? É Deus. Cadê o pastor Darlão? Palmeirense abençoado. Mas os gadarenos, a terra de Gadara, eles tinham um hábito, ou a cultura de cuidar de porcos. Os judeus não comem porcos por ser e acreditar que é uma comida ou algo imundo. E então Jesus está atravessando o mar, e quando ele pisa, pastor Darlão, em terra, chega em Jesus um homem cheio de demônios. E aí, capítulo de número 8 que nós lemos, versículo de número 27, diz que, e 28, que esse homem se prostra diante de Jesus. Coloque aí para mim o verso de número 28. E clamando, dizendo com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Mas olha que interessante, que quando Jesus chega, este homem que está cheio de demônios, ele reconhece quem é Jesus. Assim que Jesus entra, missionária Regina, ou entra, quando ele pisa o pé, ele já olha e diz assim: esse daí é o Filho de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. A partir do momento que você precisar falar que você é crente em algum determinado lugar, é porque alguma coisa errada está em você. Você tem que chegar na biqueira e a galera falar assim: cara, você é diferente, irmão. Você tem que chegar em qualquer ambiente e aí eles falam assim: você tem uma áurea, uma energia, um negócio assim, ó. Eu estou vendo um negócio assim em você. É o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ficar falando: sou crente, eu sou de Jesus. Nada, irmão, você fica quietinho. Quando Jesus chega até os demônios, o demônio ele para, se curva e se prostra dizendo: ei, que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo?
Mas só que tem o seguinte, vir ali, ele faz a pergunta e depois da exclamação ele diz assim: eu peço que você pare de me atormentar. Jesus tinha acabado de chegar, irmão. Não tem gente que fala que nós atormenta eles? É demônio, irmão. Tem gente que nós não pode trabalhar, nós não pode cobrar, irmão. Em nome de Jesus, fica na escala. Já veio o Darlan me atormentar. Aí, quando alguém chamar assim, você está me atormentando, você já sabe, gadareno, gadareno. E na vida está cheio de gadareno hoje, irmão. Na igreja, o Joab, está cheio dos gadarenos. Você fala: irmão, vem para o ensaio. Está me atormentando para você. A senha é gadá, gadá. Você abre o olho. Porque hoje há muito mimimi, há muita coisa, mas o que está por trás disso, irmão, são demônios, de pessoas que não querem compromisso com a igreja, pessoas que não querem compromisso com o reino, pessoas que não querem compromisso com o santo, pessoas que não querem compromisso com o sagrado. Esse homem vem e diz: por que você está me atormentando? Jesus não tinha aberto a boca, Jesus tinha apenas descido do barco. Deixa eu dizer algo para você, eu não sei você, mas comigo, quantas pessoas se incomodam com tanta coisa, e eu entendo. Fique em paz. Ninguém taca pedra em quem não dá resultado. Ninguém taca pedra em quem não tem unção. Ninguém taca pedra em quem me incomoda. A partir do momento que você começar a incomodar por estar fazendo a obra, fique em paz. São os gadarenos que estão dizendo: está atormentando, deveria ter ficado quieto. E agora eu estou vendo, porque quando ele se movimenta, vem almas. Quando ele se movimenta, pessoas são salvas. Quando ele se movimenta, as coisas acontecem. Quando Jesus chega em Gadara, ele diz: está atormentando, por quê? Porque quando Jesus entra no lugar, o lugar nunca mais fica do mesmo jeito. Por que você está me atormentando? Vírgula, verso número 29. Porque agora Jesus fala, porque ele diz, agora ele ordena que os espíritos imundos vão embora. Verso de número 30. E aí Jesus então disse: deixa eu entender. E perguntou Jesus para ele dizendo: rapaz, qual que é o teu nome? E aí onde essas igrejas neopentecostais utilizam para conversar com os demônios, né? E as pessoas possessas. E deixa eu contar, esses dias eu estava dormindo e esqueci minha televisão ligada no 7. E aí quando era 3 horas da manhã eu acordei. Eu falei: misericórdia, o que será isso, Jesus? Era um homem entrevistando. Desliguei a televisão rapidinho. Falei: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder? Você já acordou de madrugada com isso? Eles entrevistam de madrugada, irmão. Fazer entrevista lá: qual que é o teu nome? Para onde você vai? E fica conversando. Eles pegam e se baseiam nisso. Demônio não é para você ficar conversando, não. Você tem que expulsar e pronto, acabou. Mas Jesus pergunta assim: ei, qual que é o teu nome? E ele disse: Legião. Porque tinha entrado nele muitos demônios. Legião ou legiões, os soldados na antiga Roma, era cerca de 4 mil a 6 mil soldados, era uma legião. Então um batalhão que tinha de 4 mil a 6 mil soldados, ali era uma legião. Soldados. E aí Jesus vira para esse homem e diz: quem é o seu nome? Aí ele diz: aqui tem 6 mil demônios. E aí você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, vem para Jesus, tal, aceita, ele esvazia a legião de 6 mil. Sim ou não? E aí quando a pessoa volta, o que acontece? 7 vezes mais. Aí você coloca 6 vezes 7, para quem faz matemática. 6 vezes 7, irmão, eu fiz direito. 6 vezes 7, engenheiro. 42 mil demônios. Tinha 6. Aí vem para a igreja, tem muita gente que é assim, vem para a igreja, aceita Jesus, aí depois volta tudo, irmão. Vai voltando pior. Porque o mundo espiritual, ele é real. E aí Jesus pergunta: quem que é? Eu sou uma legião. Dentro de mim há de 4 a 6 mil demônios. E ninguém consegue me segurar. Ele é possesso por demônios.
Mas pastor, e aí o cara tem gente fala, mas eu não sou possuído por demônio nenhum, não. E tem gente que tem medo desse negócio de demônio na igreja. Eu já vi muito, já vejo de vez em quando. Hoje é difícil até, né, cair demônio na igreja. E nós precisamos orar para acontecer isso. Mas quando cai, tem gente que, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu era jovem, lá em São Carlos, foi um menino endemoniado, irmão. E aí ele estava lá dando um trabalho, ficou vazio os dois bancos, irmão. Os dois bancos, o primeiro e o segundo, onde ele estava perto, todo mundo sentado apertadinho. Porque tem medo. Não, você não tem que ter medo, não. Você tem que clamar em nome de Jesus. Mas aí tem pessoas que aqui entraram e falaram, mas pastor, o que é esse negócio de possessão? Porque há uma grande diferença da possessão para a opressão. E qual que é a diferença? A opressão é que nós muitas vezes somos atacados. Oprimir é apertar. Oprimir nada mais é do que influenciar, atacar. Oprimir é uma ação externa que o inimigo fica constantemente tentando nos parar. Você que entrou aqui, que é lavado e remido no sangue de Jesus, você que entrou aqui, que é batizado e que tem Jesus como o único salvador da tua vida, você passa por momentos de opressão, lógico que passa, e você não entende, que você dorme bem, e no outro dia você acorda virado no giraia. Tem dia que aí o marido não entende, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Essa mulher dormiu direitinho à noite, sangue de Jesus. Muitas vezes o marido também sai para trabalhar uma benção, aleluia, glória a Deus. Irmão, quando volta o periquito corre, o cachorro se esconde, o papagaio fala, hoje da morte chegou, hoje da morte chegou, hoje da morte chegou. Irmão, tudo porque volta oprimido. Eu não sei você, irmão, mas muitas vezes o inimigo tem lutado comigo, tentando nos oprimir. E quando vem a opressão, irmão, é um aperto, é um negócio que ele vem tentar para nos parar. E você quer ver quando a opressão pega? É quando você começa a fazer jejum, quando você começa a orar, o negócio pega, irmão. Quando você fala, hoje eu vou fazer um jejum, eu não vou tomar esse café. Irmão, parece que os iluminados da escola, parece tudo. Aqueles funcionários começam a faltar tudo. E é confusão para cá, confusão para lá. E eu tenho que contar aqui, aí nesses dias, falta água, quebra um cano, acontece não sei o que lá, e vai, o pneu fura, e não sei o que acontece, o periquito pega Covid, e se fala, Jesus, o que está acontecendo? São as opressões da vida. O mundo real, o mundo espiritual, ele é real. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque há pessoas que entraram aqui e o inimigo está tentando te oprimir, está tentando tirar a tua paz. É notícia ruim toda hora dizendo, vai parar. O inimigo está toda hora dizendo, vamos ver se vai aguentar, vamos ver, agora eu vou para cima, já que eu não posso possuir, eu vou oprimir, eu vou para cima. Mas esta noite, basta a autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui. Nenhuma opressão maligna terá poder sobre a tua vida, nenhuma opressão maligna terá poder sobre a tua casa, nenhuma opressão maligna terá poder sobre os teus filhos, nenhuma opressão maligna terá poder sobre ti. Coloca para mim aí, por favor, 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 8, por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esta noite Deus nos trouxe aqui, e você não está entendendo porque ao seu derredor você está ouvindo o demônio dizer, vou pegar, vou te parar. Você entrou aqui e o inimigo está dizendo na sua mente, no seu ouvido, dizendo, eu vou colocar depressão em você, eu vou colocar pânico em você, eu vou colocar o desânimo em você, eu vou colocar a angústia em você. Ele está oprimindo, mas esta noite toda a opressão maligna, ela é retirada. Toda a opressão maligna, pelo poder que há no nome do sangue de Jesus, eu repreendo pelo poder que há no nome, toda a opressão maligna.
Cai por terra agora. A opressão. Jesus chega. Esse homem, ele está possesso. Mas muitos passam, e na igreja passam por esses momentos de opressão. E o que é oprimir? É o inimigo usando pessoas para te chantagear, usando para te acusar, para te ameaçar. A Bíblia fala que ele fica ao derredor. O que é o derredor? Aqui esses pastores estão ao meu redor. Se fizeram a roda, eles estão ao meu redor. Ele fica para trás. Ei, vou pegar. Eu vou entrar na sua família. Eu vou paralisar você. Eu vou te deixar louco, viu? Você vai ficar louco. Toma um monte de remédio mesmo. Isso. Você não dorme não. Se dormir, você vai morrer. E fica te oprimindo, dizendo: não tem mais jeito para você não, vai perder tudo. Olha aí, o Trump deu 50% agora, vixe, vai quebrar a tua empresa, vai quebrar tudo. E o inimigo fica tentando oprimir. E a opressão vem, e você não está entendendo mais, porque você não consegue dormir, você não consegue ter uma vida leve, você não está conseguindo mais se alimentar, você não está conseguindo mais, porque a opressão está tentando te paralisar. O inimigo está dizendo: eu vou parar ela, eu vou parar o ministério dela, eu vou parar a casa dela. Ele está ao teu redor dizendo: eu vou parar. Ele está ao teu redor dizendo, bramando, gritando, mas o teu redor, Deus está dizendo: eu estou no meio dela, ela não será abalada, eu ajudarei a romper da manhã. Coloca aí para mim Efésios capítulo número 6, versículo número 12. Diz assim, Efésios 6, 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: a tua guerra não é o teu marido, a tua guerra não é a tua esposa, a tua guerra não é o filho, a tua guerra não é o patrão, a tua guerra são as opressões. Em nome de Jesus, esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: toda e qualquer opressão maligna está caindo por terra agora. Levanta a tua mão para o céu assim comigo. Há poder no sangue de Jesus. Levanta a tua mão. Você não está entendendo. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Você entrou aqui esta noite e está com o coração amargurado. Você não está entendendo, está sendo pressionado, apertado. É o inimigo tentando te oprimir. Mas esta noite ele foi descoberto. Toda a graça do inimigo contra a tua vida agora, ele não terá poder, porque a glória de Deus é derramada sobre a tua vida esta noite. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu por um minuto em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. E debaixo da autoridade que está sobre a minha vida agora, receba a unção de Deus que despedaça todo o jugo. Receba a unção de Deus que despedaça toda a opressão maligna. Receba a unção de Deus que despedaça todo o aperto. Receba a unção de Deus que despedaça toda a ameaça. Receba a unção de Deus que despedaça todo o descontrole. Receba a unção de Deus que te levanta, que te renova, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus pisa. E aí começa a dizer essa legião. E aí o próprio demônio diz, os demônios dizem: mas não deixa nós se precipitar não. Não joga no abismo. Aí tem lá um porqueiro, capítulo 8, verso de número 32. Coloca aí para mim. 8:32. Lucas capítulo 8, versículo número 32. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos.
E rogaram os porcos, e rogaram eles, os demônios, que lhes concedesse que entrasse neles. E Jesus concebeu. Verso número 31. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos... Não, irmão, nos palmeirenses não, nos porcos. Nos porcos. E a manada se precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Olha aqui para mim. O demônio, nós estávamos falando sobre opressão. Mas diferente desse texto, e eu estou caminhando para encerrar, fala-nos sobre possessão. Esse gadareno tinha uma legião na vida dele, porque ele deu legalidade e os demônios entraram. Mas agora chegou a autoridade do Espírito, através de Jesus, e diz, está liberto. E os demônios disseram, eu preciso de um corpo. E aí eles entraram no porcos. E o que eu quero que você entenda aqui esta noite? O inimigo não precisa de muita coisa. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma pequena brecha. É só uma olhadinha. É só uma linguinha sua, sabe essa língua sua? Para falar mal dos outros. O inimigo só fica dizendo, eu só preciso disso. O inimigo só está dizendo, eu só preciso que você dê só uma marteladinha para mim entrar e arrebentar com a sua vida. Eu só preciso que você tome um pouquinho. Não, é só uma brincadeirinha assim de adultério. Você nem vai adulterar muito. O inimigo fala, vai. E aí quando vai, entra. Vão. E aí ele não entra sozinho. Ele entra com uma legião. Tem gente que toca que está com uma legião na vida. Tem gente que serve e está com uma legião na vida. Está aqui o Vaguinho. Nós fomos para um retiro esse final de semana. Tinha os pastores lá. Caiu tudo endemoniado. Caiu, não foi? Até eu cheguei e falei, Vaguinho, aquele cara é estranho. Falei ou não falei? Sentou na minha frente, o demônio pegou, o homem deu trabalho. Tinha uns 3, 4 lá, o pau quebrando. Foi um retiro espiritual. Eles foram orar para mim, oraram. Eu falei, Jesus, eu estou aqui, estou firme aqui, Jesus. Mas presta atenção. O inimigo, ele não olha gravata, terno, seu carro, sua Bíblia. Tem muita gente, irmão, que está no ponto de pastor, mas está cheio de demônio. Tem gente, irmão, que está no ponto da irmã do círculo da oração. Coque, saia, cara de... mas está cheio de demônio. Pastor, que mensagem pesada, é? Porque muitas vezes nós estamos sendo enganados com essa espiritualidade falsa, de gente endemoniada falando, profetizando, com um monte de coisa, e não tem Deus em nada disso. Não deixa qualquer um colocar a mão na sua cabeça não, irmão, porque se estiver com um demônio e colocar a mão na sua cabeça, o demônio vai pegar tudo em você. Não deixa qualquer um entrar na tua casa não, irmão, porque ele está cheio de demônio e vai levar os demônios tudo para dentro da tua casa. Cuidado com o que você come. Como eu disse, eu era pequenininho, 6 meses atrás, era proibido comer tudo. E eu não entendi, irmão. Cosme e Damião comendo solto na rua. E bolo do Cosme e Damião. Você falou, Jesus, olha o bolo de chocolate. Teta da nega, era assim que chama, teta de nega. Não, teta de nega comendo, bala de goma. Meu pai não pode comer nada. Você ficava só olhando. Aí eu dava balinha para nós. Aí tinha que jogar tudo fora. E quando ganhava alguma coisa, mesmo de crente, colocava na mesa, e você olhava, vamos comer? Comer nada, vamos orar. Deus vai tirando todo mal, vai tirando todo mal. Mas foi a irmã que deu, vai tirando o mal, vai. Mesmo da irmã. Cuidado que você ganha. Mas nossa, que pulseirinha linda. Essa pulseirinha já passou em tudo quanto é terreiro para você. Não, ganhei da minha sogra, mesmo da sogra, ora, sai.
Irmão, eu já atendi sogra que estava fazendo de tudo para acabar com o casamento do filho. Possessão maligna. Cuidado daquilo que você come. Cuidado daquilo onde você entra. Tem ambientes que não servem para você. Tem rodas que não servem para você. Meu Deus. Mas pastor, eles fazem o culto de oração. 5 minutos ora e 2 horas fala mal dos outros. É só, e os demônios tudo alegre assim. Eita, que esse povo está sendo usado por gente. Você viu o pastor lá? Nossa, trocou de carro de novo. Você viu agora? O filho dele está de terça-feira. Aquele que... Vai, demônio, vai falando. Enquanto está falando, Deus está me abençoando. E o demônio está usando ele. Aí no dia que Jesus vier, vão! Mas Deus, eu dei dízimo, eu fui na tua casa. Apartai-vos de mim que eu não conheço. Cuidado com a tua língua. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado dos ambientes que você entra. Cuidado dos ambientes que você participa. Tem mesa que não é para você participar, não. Ah, mas vão falar que eu sou arrogante. É melhor um arrogante no céu do que um felizão no inferno. Pastor, mas hoje eu vim receber chave aqui. Receba a chave da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Possessões malignas. Tem muita gente, irmão, que está na igreja e eu vejo que o inimigo está usando dele tão bem, e ele está cantando tão legal, está tocando, está pregando, e está na mão do Satanás. Esse homem pelado, esse homem tudo arrebentado, mas aí Jesus disse: tem os 2.000 porcos, vai para o porco. Verso de número 35, e eu encerro. Esse homem andava pelado, dentro do sepulcro, amarrado, ninguém dava jeito. Mas aí quando Jesus encontra com ele, e é interessante que os amigos que viram os demônios saiu tudo correndo. Você lê na sua casa o versículo 34, diz que os porqueiros, irmão, quando viu, correu, todo mundo correu. Mas correu para quê? Dizer, rapaz, Deus teve um encontro com o demônio, com o gadareno. Não sabemos o nome dele, o gadareno. E aí quando eles voltam com todo mundo, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, achando então o homem de quem eles haviam saído os demônios. Como o homem estava? Vestido, em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus. E temeram. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer saber se uma pessoa está endemoniada ou não? É só ver ela no pé de Jesus, humildezinha, quieta. Que tem muita gente, irmão, que quer falar muita coisa. É o demônio falando na boca dela. Deus é simples, Deus é humilde, Deus não grita, Deus não bate, Deus não dá tapa na cara. Deus, ele fica só sentado, quietinho, no seu juízo. Tem muita gente que quer ter razão, o gadareno que está trabalhando. Tem muita gente que grita, você vai ver com quem você mexeu. Só fala assim, seu gadá. Eu já ouvi sua história lá na minha igreja. Porque enquanto esse gadareno estava cheio de demônio, estava gritando na cidade. Depois que Jesus passou na vida dele, irmão, ele sentou e ficou quieto. Cuidado, tem muito gadareno gritando, eu que mando aqui. Gadareno, daqui uns dias Jesus te pega. Verso de número 37 eu acabo. E os outros, não, é o 35? 36, perdão. E os outros que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Verso de número 30 e o seguinte. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. Ou seja, a cidade inteira está dizendo, cara, se esse camarada começar a orar, vai cair um monte de demônio aqui, vai embora. Falou para Jesus, vai embora. Possuídos por grande temor, e entrando ele no barco, voltou. Verso de número... E aquele homem de quem havia saído os demônios,
rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Deixa eu encerrar aqui para que você entenda. No capítulo 27 é um endemoniado, e no capítulo 39 é um missionário. No capítulo 27, um endemoniado cheio de coisa. E no capítulo 39, Jesus está dizendo: vai ser missionário, vai. E você está com coisinha que Jesus está salvando os bandidos e vindo para cá. Nossa, o pastor soubesse quem era ele. Irmão, esse endemoniado tinha 6.000 demônios. Jesus falou: vai ser missionário, rapaz. No mesmo dia foi consagrado a missionário. E você fica reclamando aí. Eu não tenho nada para fazer na igreja. O Jesus diz assim: rapaz, vai falar para todo mundo o que eu estou fazendo. No capítulo 27, endemoniado. E no 39, missionário. Quando aqueles que estão não querem, Jesus traz o gadareno para fazer. Glória a Deus. O gadareno, Jesus podia levar. Se fosse eu, irmão, expulsei o demônio do Gadá, da Derodeia. Ixi, irmão, eu na Derodeia, lá no bairro inteirinho. Ó, a Derodeia salva aqui, ó. Derodeia, ia fazer live com a Derodeia. Ia, não, vamos lá, Derodeia. Ia lá, você viu o To The Fly, To The Love? Os caras agora levam tudo esse molequinho para onde quer. Por quê? Para ganhar bola, para ganhar hype. E aí eu ia levar, irmão, esse gadareno. Irmãos, Deus fez uma graça. Eu não sei se vocês já ouviram falar do gadareno. Fica em pé, gadareno. Esse daqui tinha não sei quantos demônios, mas Deus me usou para mudar a história do gadareno. Jesus disse: não, rapaz, vai, faz e fala o que eu fiz na tua vida e me deixa eu continuar meu ministério. E eu encerro agora aqui mesmo, que eu já falei 5 vezes que eu encerro. Que eu tenho que ir para outro culto ainda. Que eu sou dirigente da Vila Nova União. E lá está tendo festa hoje. Presta atenção aqui algo. Esse gadareno foi cumprir o ministério. E a pergunta para mim e para a tua vida: Deus já fez tanta coisa na sua vida, e você está cumprindo o quê? O que você está cumprindo? Qual ministério que você está cumprindo? Ah não, estou esperando a minha carteirinha. Esse gadareno não recebeu nenhuma carteirinha. Ele só recebeu a direção. Vai. Não precisa da carteirinha não, vai. Esse gadareno não precisou fazer live, nada, ele só disse vai. E o gadareno foi apregoar para toda a cidade o que Jesus havia feito. Eu encerro aqui dizendo: o mundo espiritual é uma realidade. Esta noite, quando você voltar para a tua casa, quando abrir a porta, já vai expulsando os demônios. Fala: demônio, aqui você não tem legalidade. Toda opressão maligna vai saindo da minha casa. Outro sim, peça para o Espírito Santo dar discernimento. Tem alguma coisa aqui? Tem. Peça para o Espírito Santo de Deus te direcionar. Eu estou andando com uns caras errados, com as amigas erradas, que tem uns gadarenos na vida. Peça. Irmão, tem gente que eu não quero mais nem andar perto. Andava no carro, anda no seu carro, vai na tua casa, mas está querendo teu marido, está querendo o que você tem, está querendo os bens que você tem. É demônio para destruir a sua vida. Em nome de Jesus, essa noite Deus te trouxe aqui para te ensinar. Primeiro, que a opressão não vai te carregar. Essa noite Ele vai te dar alívio sobre a tua alma. É muita notícia ruim que chega, mas essa noite Deus está dizendo: eu não vou deixar o inimigo te paralisar. E a segunda coisa, o demônio não vai possuir a tua casa, nem vai possuir você, nem nada que tem em você. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. E debaixo da autoridade que há no sangue, no nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo que esta noite toda a opressão maligna, ela está batendo em retirada. Eu profetizo que em nome de Jesus, que esta noite o Senhor Deus está te dando paz, te dando graça, te dando força, te dando alegria. E que se houver qualquer